Olá, sejam bem-vindos ao canal Brasil Sem Batom, onde eu chamo as coisas pelo verdadeiro nome delas. Eu sou a Cristiane Brasil e hoje vou deixar para vocês aí o link do texto original da Juliana Perim, que é uma grande amiga minha, que tem uma visão de mundo totalmente diferente da minha e que agora eu vou apresentar para vocês também. Olha, vale a pena conhecer o texto original para comprovar que sim, nós podemos ser grandes amigas e nos apoiar mutuamente, mesmo pensando bem diferente sobre geopolítica, economia e o futuro do mundo. Aliás, vou ver se eu chamo a Juliana também para conversar aqui algum dia. Eu adaptei o texto dela para acentuar as fraquezas da China e seus aliados nos BRICS. Destaquei ainda mais a perda de controle narrativo pelas elites, impulsionadas pelas redes sociais, que democratizaram a informação e obrigaram as mídias tradicionais a se aliarem e fazerem um blocão contra as big techs, numa tentativa desesperada de censurar verdades incômodas, porque essa é a parte que eu mais gosto do texto dela, mostrando como a transparência digital está, sim, desmascarando o Deep State. Além disso, enfatizei por que, apesar dos riscos, os Estados Unidos reunificarão o Ocidente, forçando a Europa a reagir contra a esquerda woke e a islamização que ameaça nossa civilização cristã, defendendo a democracia global e até ajudando o Brasil a se livrar do Lula. Tudo isso porque eu acredito que a resiliência americana, com suas inovações e políticas de America First, pode virar o jogo contra o caos, promovendo uma multipolaridade sob valores ocidentais, em vez de submissão ao comunismo chinês ou ao islamismo narcoterrorista. São os aliados dos Estados Unidos salvando o mundo pela segunda vez, tá? Vamos lá. O Deep State ocidental contra a parede. Irão largar o osso ou colocarão fogo no mundo inteiro? A estabilidade global das últimas décadas é um equilíbrio muito precário, sustentado por uma elite transnacional que opera nos bastidores, o chamado Deep State. Essa rede, com raízes financeiras de mais de 2 séculos, enfrenta agora um erro de sistema, irreversível. No entanto, enquanto o colapso parece inevitável, a liderança dos Estados Unidos, especialmente sob uma administração conservadora, pode virar o jogo, reunificando o Ocidente contra ameaças internas. Veneza, Holanda, Inglaterra. A exposição dessa estrutura sombria revela conexões desde dinastias bancárias, como os Rothschilds, e industriais, como os Rockefellers, até o cerne da coroa britânica. Em contextos sobre finanças globais, Putin tem dito reiteradamente que o sistema de dívidas e bancos centrais começou no Ocidente europeu, com indiretas à cidade de Londres como centro de manipulação financeira. Mas essa linhagem de controle migrou por potências como a Holanda e a Veneza, adaptando-se a cada era. A coesão dessa elite não é só financeira, mas baseada em vínculos via transgressões, ecoando o franquismo, com rituais que criam pactos de silêncio. O franquismo foi um movimento religioso herético no século XVIII, fundado por um maluco chamado Jacob Frank, que promovia a ideia de que a redenção espiritual viria através da violação deliberada de leis morais e religiosas, incluindo rituais de transgressão, como orgias e quebra de tabus, criando laços de lealdade e silêncio mútuo entre os adeptos. Usado aqui como metáfora para métodos de coesão em elites via chantagem compartilhada. O caso Epstein exemplifica isso muito bem. Uma ferramenta de chantagem via inteligência que é similar à queda de Nixon nos anos 70, vista como uma operação de infiltração. Porém,
O maior golpe contra esse Deep State veio da perda de controle narrativo global. A era digital, impulsionada por redes sociais como o X, que é o antigo Twitter, democratizou a informação, quebrando o monopólio das mídias tradicionais. Plataformas independentes expuseram escândalos, forçando jornais e TVs legacy a se aliarem contra Big Techs como Meta e Google, acusadas de censura, mas, na verdade, combatendo a liberdade de expressão, que revela suas manipulações nas suas notícias dos jornais. Essa união contra as redes só acelerou o declínio da credibilidade midiática, com o público migrando para fontes alternativas, enfraquecendo o poder de moldar opiniões e permitindo que verdades sobre corrupção e agendas globalistas emergissem. É essa transparência que torna o sistema de sombras obsoleto, abrindo espaço para líderes como Trump reafirmarem valores ocidentais. A anatomia da insolvência. O castelo de dívidas. O sistema de bancos centrais privados, baseado em dívida, atingiu limites matemáticos. A dívida dos Estados Unidos ultrapassa os 38 trilhões em 2026, com mercados de derivativos em 4 trilhões, sem lastro. Juros altos tornam dívidas impagáveis, mas baixos demais também derretem a moeda. Um paradoxo sem saída indolor. No entanto, apesar desses riscos, os Estados Unidos mantêm vantagens. Inovação tecnológica, reservas energéticas como shale oil e uma economia diversificada que pode se recuperar via políticas America First, como tarifas e repatriamento de indústrias, reunificando aliados ocidentais sob liderança americana. O fator China. O cisne negro da economia real. Enquanto o Ocidente se financiarizou, a China focou em produção tangível, infraestrutura, terras raras, 5G e ouro. Os BRICS, bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandido com mais para incluir ótimos novos membros como Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos, desafiam o dólar via CIPS e liquidações alternativas, erodindo o petrodólar. Mas essa ascensão mascara fraquezas graves entre eles. Em 2026, o crescimento chinês desacelera para 4,5%, o menor em décadas, devido à demanda doméstica fraca, investimento caindo 3,8% em 2025, a primeira contração desde 96, desemprego jovem em alta e deflação espiral. Preços de casa, por exemplo, caindo há 4 anos, destruindo riqueza familiar. O modelo direcionado para a exportação é insustentável. O superávit recorde de 1,2 trilhão em 2025 mascara um excesso de capacidade, involution, que é a guerra de preços brutais entre eles, e dependência de mercados estrangeiros, que agora impõem tarifas. Setores high-tech, como inteligência artificial e robótica, não criam empregos em massa, agravando o desemprego e a baixa do consumo. Aliados BRICS, como Rússia, sancionada e dependente de commodities, e Índia, com quem a China tem rivalidades também internas, enfrentam instabilidades, dívidas altas, envelhecimento populacional e fraquezas na construção do seu mercado de trabalho que limitam a sua coesão. Essa vulnerabilidade expõe o cisne negro como um pato manco, dando aos Estados Unidos espaço para contra-atacar via negociações comerciais e alianças. O dilema do osso, a estratégia do caos ou do reset e a resposta americana. Essa elite não aceita multipolaridade sem controle total. Opções incluem um grande reset via CBDCs, Central Bank Digital Currencies, ou moedas digitais de Banco Central, que são versões digitais de moedas nacionais emitidas por bancos centrais, como o e-yuan chinês, usadas para transações eletrônicas
que visam controle totalitário ou guerras como cortina de fumaça para grandes crises econômicas. Mas apesar dos riscos, os Estados Unidos reunificarão o Ocidente. Sob Trump, a política externa prioriza America First, criticando a Europa por apagão civilizacional via migração descontrolada, censura e perda de identidade, gente, ecoando alertas sobre a islamização que transforma cidades em não reconhecíveis. A Estratégia Nacional de Segurança de 2025 apoia o quê? Resistências de direita na Europa contra redes liberais e esquerdistas, forçando líderes a reagirem, combatendo a agenda woke, reforçando fronteiras e restaurando soberania contra a União Europeia, que é vista como antissoberana. Isso defende a democracia global, contrastando com autoritarismos como o chinês. Guerras ou resets podem ser evitados via liderança forte, com os Estados Unidos pressionando a Europa a rejeitar essa esquerda progressista que enfraquece defesas culturais e econômicas. Conclusão: a elite ocidental está encurralada pela matemática, mas a China catalisa sua própria fraqueza com desequilíbrios internos que limitam a sua grande ameaça. Apesar dos riscos, os Estados Unidos, com maioria republicana e povo conservador, reunificarão o Ocidente, impondo derrotas comerciais à China via cede e toma, obrigando a Europa a reagir contra a esquerda e a islamização via apoio a partidos soberanistas e defendendo a democracia mundial. Isso se estende aqui ao nosso hemisfério, ajudando ao Brasil a se livrar do Lula, criticado por políticas lenientes com narcotraficantes, tratando-os como vítimas da sociedade e enfraquecendo a luta mundial contra os cartéis. Essa balela de que as relações Trump e Lula melhoraram em 2026 com diminuição de tarifa, retirada das sanções contra o Xandão e pseudo-diálogos sobre crime organizado se revelam cada vez mais um acordo imposto pelos Estados Unidos para não interferirem no Brasil até as próximas eleições de outubro, desde que os resultados eleitorais sejam verdadeiros. Portanto, as eleições de outubro abrem, sim, caminho para conservadores, com o apoio americano via comércio e pressão anti-esquerda, fortalecendo democracias contra populismos corruptos. O osso pode ser repartido, sim, pacificamente e sob liderança americana, evitando o fogo global. A partir de semana que vem, passarei a fazer um programa ao vivo nas segundas-feiras, às 10 da noite aí no Brasil e 8 horas aqui nos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre o direito do inimigo e a segurança pública no Brasil. E claro, vamos reverberar as principais notícias sobre o surubão do Vorcaro, o Epstein Tupiniquim. Se você chegou até aqui, considere me financiar. Meu Pix está na bio. Siga o meu canal e deixe seu like. Quem sabe assim eu consiga comprar material para fazer uma produção melhor para vocês, que merecem.